O ano de 2020 vai entrar para o livro de história. A pandemia do coronavírus, por exemplo, mudou a nossa realidade. O que mais que pode acontecer? Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, a competição foi adiada. A competição prevista para 2020 foi reagendada para 2021. Nos Estados Unidos, o assassinato de um homem negro chocou o mundo e resultou em dezenas de manifestações ao redor da Terra. Aliás, em 2020 tivemos o Duque e a Duquesa de Sussex abrindo mão do título da realeza e do dinheiro público para viverem uma vida normal. Sobretudo, no início do ano de 2020, uma doença começou a se alastrar na China e indo posteriormente para o resto do mundo. Inclusive, em março de 2020, o coronavírus chegava ao Brasil. Como já ficou claro, apesar da pandemia do coronavírus ser um dos maiores acontecimentos de 2020, o ano foi marcado por vários outros acontecimentos gigantescos. Enfim, com todos esses acontecimentos, o ano pode realmente entrar para os livros de histórias como um dos mais marcantes dos últimos tempos. Fala galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu durante o ano de 2020. Janeiro. Um bombardeio americano no aeroporto de Bagdá no dia 2 de janeiro matou Qassem Soleimani, um dos mais poderosos homens do Irã. O Pentágono confirmou que o ataque foi realizado por ordem do presidente Donald Trump e culpou Soleimani por morte de americanos no Oriente Médio. No dia 7 de janeiro, o funeral de Qassem Soleimani levou uma multidão às ruas de Kerman, sua cidade natal. Um tumulto causou a morte de mais de 30 pessoas. No mesmo dia, o Irã disparou 22 mísseis contra duas bases aéreas americanas no Iraque. O mundo ficou em alerta com escala de tensão entre os dois países. Mas, após o bombardeio, Donald Trump disse em discurso que não houve mortos e falou em paz. Especialistas acreditam que mais de 1 bilhão de animais tenham morrido por causa do fogo que se alastrou por mais de 11 milhões de hectares de floresta no país. No dia 23 de janeiro, 3 bombeiros americanos morreram em um acidente de avião enquanto combatiam o fogo no país. O príncipe Harry e sua esposa Meghan anunciaram no dia 8 de janeiro que vão se afastar das suas funções de membros da família real britânica. Com a decisão, Meghan e Harry também deixaram para trás parte do dinheiro da família. A monarquia britânica financia salários, eventos oficiais, viagens e a manutenção de vários palácios, além de cobrir despesas de seus integrantes. Após uma reunião, a rainha Elizabeth declarou que concorda com a decisão tomada pelo neto e a esposa. O ex-jogador de basquete Kobe Bryant morreu em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia. 9 pessoas estavam a bordo, incluindo a filha de 13 anos de Kobe, Gianna. Ninguém sobreviveu ao acidente. O ídolo do Los Angeles Lakers tinha 41 anos. Durante uma coletiva no dia 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou que os casos do novo coronavírus são uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Mais de 200 pessoas morreram na China e em todo o mundo os casos confirmados passavam de 9 mil. Os Estados Unidos anunciaram a primeira transmissão interna do novo coronavírus.
um homem infectado pela esposa que esteve na China. Rússia, Itália e Estados Unidos também confirmaram os primeiros casos de pessoas infectadas. No dia 29 de janeiro, o Brasil confirmou a suspeita de 9 casos nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Fevereiro. Em fevereiro de 2020, o coronavírus já chegava em vários lugares do mundo. Foi em fevereiro também que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil, por um homem de 61 anos de São Paulo que tinha feito uma viagem para a Itália. Só em fevereiro já existia mais de 85 mil casos confirmados segundo a OMS. Março. Já em março, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo estava passando por uma pandemia. Foi nesse mês que o vírus infectou pelo menos uma pessoa em todo o mundo, totalizando 1 milhão de casos. No dia 12 de março, o Brasil confirmou a primeira morte pelo coronavírus. Abril. E entramos então para um dos meses mais agitados do ano. No dia 10 de abril, o vulcão Anak Krakatoa, localizado na Indonésia, acordou. A erupção do vulcão não deixou vítimas, mas levantou uma coluna de fumaça que chegou a 500 metros de altura. Já no dia 27 de abril, o Pentágono chocou o mundo inteiro ao divulgar alguns vídeos oficiais de OVNIs, e isso teria sido a primeira vez que aconteceu. Nesses vídeos, vimos alguns objetos voadores não identificados. Porém, o Pentágono não afirmou que aliens existem, mas que não sabiam o que era aquilo que aparecia no vídeo, já que a coisa não tinha asas nem motores. Ainda em abril, o coronavírus já tinha causado mais de 1.000 falecimentos, fazendo com que algumas cidades já adotassem a quarentena. Maio. O mês de maio foi marcado por vários protestos contra o racismo. Protestos que começaram depois que o norte-americano George Floyd morreu assassinado por um policial que pressionou seu joelho contra a garganta de George. Depois disso, uma onda de protestos contra o racismo e a violência começaram. E foi assim que nasceu o movimento no mundo Black Lives Matter. Em maio também, os Estados Unidos sofreu com uma onda de vespas assassinas. E como a quantidade era grande, eles temiam que as vespas dizimassem as abelhas, que são muito importantes para o ecossistema. Junho. Foi em junho que tivemos a pavorosa profecia bíblica. Em 17 de junho, uma chuva de gafanhotos atingiu a Argentina, o país vizinho. Muitos brasileiros temeram a chegada dos gafanhotos, porque eles estavam vindo em direção ao Brasil, mas ainda bem que eles não conseguiram chegar até aqui. Já no dia 21 de junho, uma enorme nuvem de poeira vindo do deserto do Saara chegou ao Caribe, assustando todos os moradores. Essa nuvem percorreu mais de 5.000 quilômetros até chegar à região. E no dia 30 de junho, um ciclone bomba passou aqui pela região sul do Brasil, causando muita destruição. Julho começou com a notícia de que o nosso presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o coronavírus. E foi nesse mesmo mês que algumas vacinas começaram a se mostrar bem promissoras. Agosto. No dia 4 de agosto, houve uma grande explosão no Líbano, que foi registrada por vários moradores de Beirute, a cidade onde a explosão aconteceu, deixando milhares de feridos e centenas de pessoas mortas. A explosão aconteceu em um depósito que armazenava nitrato de amônia, uma substância pouco inflamável, mas quando aquecida pode se tornar muito explosível. Ainda em agosto, o presidente russo Vladimir Putin divulgou oficialmente a primeira vacina feita contra o coronavírus. No dia 28 de agosto, chegara a vez do mundo ficar em luto com a triste notícia da morte do ator Chadwick Boseman, que interpretava o Pantera Negra. O ator tinha 43 anos e morreu decorrência de um câncer de cólon. A notícia chocou o mundo inteiro, pelo fato de Chadwick ser bem reservado em relação à doença, mesmo estando em um estágio grave. A notícia de seu falecimento foi postada no Twitter, se tornando assim a foto mais curtida da plataforma,
totalizando 7.500.000 likes. Setembro. Foi em setembro que a nova nota de R$200 começou a circular, tendo como símbolo o lobo-guará. Desde 2002 eles não lançavam uma nota nova. A última teria sido de R$20. Já no dia 9 de setembro, decorrente aos incêndios na Califórnia, o céu de São Francisco ficou vermelho. Foi em setembro também que o Pantanal sofreu com um terrível incêndio, afetando 23% de todo o bioma do Pantanal. O local acabou se tornando um grande cemitério de animais. Outubro. No mês de outubro, o mundo já ultrapassava os 40 milhões de infectados. E a Europa já sofria com uma nova onda de infectados. Novembro. No dia 3 de novembro, aconteceu um grande incêndio na estação de energia em Macapá, no Amapá. E por causa disso, 13 das 16 cidades do estado ficaram dias sem energia, congestionando assim serviços de energia, telefone e internet. Com isso, o fornecimento de água também foi cortado, porque o sistema de bombeamento de água dependia de energia. Aproximadamente 750.000 pessoas do estado foram afetadas por esse apagão. Só no dia 24 que o serviço foi normalizado no estado. No dia 2 de novembro, chegou a vez do Brasil ficar em luto mais uma vez, com a triste notícia de que o Louro José do programa Mais Você havia falecido. Tom Veiga, o ator que interpretava o Louro José, foi vítima de um AVC e tinha 47 anos. Já nos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 7 de novembro, perdia as eleições presidenciais pelo democrata Joe Biden. Mas ainda, Donald Trump não aceitou a derrota. E foi no final de novembro que o mundo perdeu um dos maiores nomes do futebol mundial, Diego Armando Maradona, de 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Dezembro. E chegamos no último mês do ano, e o mundo só fala de uma coisa: a vacina. As dúvidas ainda são muitas, e tem muita gente que se recusa a tomar a vacina. Você é do time que vai tomar a vacina, que concorda com a vacina, ou é do time que não vai tomar? E foram esses os maiores acontecimentos de 2020, um dos anos mais difíceis na história da humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte muito esse vídeo pra mim, comenta bastante aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, tá bom? Eu quero desejar a vocês um ótimo ano novo, um bom descanso, e o ano que vem estamos juntos aqui de novo, ok? O ano que vem vamos ter muita coisa boa por aqui. Um beijo e tchau!